vamos iniciar a terceira etapa desta segunda parte com a ajuda de Deus. Esta terceira etapa terá 1h06 de duração. Muito bem. Como nós já falamos na etapa anterior, no céu, quem contaminou, aqui na terra, este anjo nascerá mulher e terá que gerar todos aqueles que ela contaminou no céu. Acontece, irmãos, que em todas as nações houveram uma primeira camada de anjos, os quais foram contaminados diretamente pelo diabo e pelos demônios, ficando então esses sem mãe para gerá-los aqui na terra. Os irmãos estão entendendo? Se eles foram contaminados diretamente pelo diabo, Satanás não virá aqui na terra para se transformar em mulher para gerá-los. E aí então esses começaram a levar para frente, e aí sim, todos os que eles contaminaram no céu, aqui na terra, eles terão que gerá-los. Então agora, irmãos, nós iremos falar quando que da nação 3 até a nação 12 tiveram a sua entrada aqui na terra. Por que da 3 a 12? Porque a nação 1 e a 2 são especiais. Nós vamos deixar para falar sobre elas depois. Muito bem. Da nação 3 até a nação 12, o Senhor mostrou que aquela primeira camada de anjos que foram contaminados direto pelo diabo, que ficaram sem mães para que gerassem eles aqui na terra, o número deles foi 351 anjos que foram fiéis e 706 anjos que traíram a Deus. E quando foi então que esses anjos tiveram a sua entrada aqui na terra? Vamos falar primeiramente dos 706 traidores. Vamos voltar a falar a respeito dos filhos de Adão diante do pecado. Adão e Eva pecaram, foram expulsos do jardim, e aí então, aqueles 122 homens que continuaram dentro do jardim, que eram os filhos e os netos de Adão e Eva, começaram a se multiplicar. Resumindo, Deus mandou do céu Melquisedeque para governá-los, eles foram se multiplicando, e os irmãos lembram que nós falamos que quando chegou no ano de 1422, o número deste povo já era 811 mil, e foi aí quando 936 homens desobedeceram a Deus e começaram a pegar mulheres do outro lado. Pecaram, e além da confusão genética que passou a acontecer, pelo fato de terem se misturado homens imortais com homens mortais, mas toda a corrupção que aquelas mulheres trouxeram para o meio do povo de Deus, o Senhor mostrou que dentre essas mulheres que foram trazidas do outro lado, 355 delas, o Senhor fez com que elas gerassem esses primeiros 706 traidores dessas nações, da nação 3 até a nação 12. Então, irmãos, os primeiros traidores dessas nações tiveram entrada aqui nesta terra, neste episódio. Falando então agora dos 351 primeiros fiéis. Voltando no começo, Adão e Eva pecaram, foram expulsos do jardim, de homens imortais passaram a ser homens mortais, e sendo assim, eles continuaram gerando, porém, agora sim, começaram a gerar aqueles espíritos do céu que haveriam de descer. E como os irmãos devem lembrar, nós falamos que Adão e Eva, após o pecado, eles geraram 12 filhos homens e 351 filhas mulheres. Que são esses primeiros anjos da nação 3 até a 12, que foram fiéis a Deus, os quais também ficaram sem mãe, porque foram contaminados diretos pelo diabo. Eva, durante a sua vida, gerou essas 351 mulheres, e essas mulheres começaram então a gerar todos aqueles que elas contaminaram no céu. Está claro? Então, irmãos, foi nesses dois episódios que tiveram entrada aqui na Terra, da nação 3 até a 12 do céu. Então agora nós iremos falar de quando a nação 2 teve a sua entrada aqui na Terra. Voltando no céu, Satanás saiu da primeira nação e entrou na segunda. Aí então ele disse:
eu não vou cometer o mesmo erro que eu cometi na primeira nação. Contaminei 12.551.000 e ficaram todos contra mim. Aqui não. Aqui eu vou agir diferente. Então o que ele fez? Ele selecionou 20 anjos e mandou os adeptos malharem esses 20 anjos. Conclusão. Os 20 pecaram porque deram ouvidos, porém 4 não traíram a Deus e 16 traíram. Falando então desses 16 traidores, quando foi que eles tiveram a sua entrada aqui na Terra? Foi naquele mesmo episódio, quando os filhos de Adão e Eva, diante do pecado, pecaram e começaram a pegar mulheres do outro lado. O Senhor mostrou que dentre aquelas mulheres que eles pegaram, o Senhor Deus fez com que 10 delas gerassem esses primeiros 16 traidores da nação número 2. Falando então agora dos 4 fiéis. Voltando lá atrás, Eva gerou aquelas 351 mulheres, as quais foram os 351 anjos que no céu foram fiéis, da nação 3 até a nação 12. Essas mulheres começaram a se multiplicar, a gerarem todos aqueles que elas contaminaram no céu. E sendo assim, acabaram se formando aqui na Terra 2 tipos de seres humanos. Os traidores do céu e os fiéis do céu. Lá na frente, centenas de anos depois, Abraão ainda pertencia a um grupo desses, pessoas boas. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó e Esaú, um fiel e um traidor do céu. Aí então houve aquele episódio do prato de lentilha, quando Jacó pegou, ou seja, negociou a benção da primogenitura que pertencia a Esaú. Depois disso, Esaú se revoltou, passou a odiar o seu irmão, e foi quando a mãe deles, Rebeca, aconselhou Jacó: vai embora daqui, porque senão, com certeza, o teu irmão irá te matar. Resumindo, Jacó partiu de viagem para a terra do tio dele, Labão, e quando ele lá chegou, quando ele estava com sede, que ele foi até aquele poço, quem foi que ele viu? Raquel. Falando resumidamente, ele se apaixonou por Raquel, falou com o seu pai, que era Labão, pedindo a sua mão em casamento. Então Labão disse para ele: você trabalha 7 anos que eu te dou a Raquel. Jacó concordou, trabalhou 7 anos, e aí então, no dia do casamento, deveria estar meio escuro, Jacó foi para a tenda achando que estava com a Raquel, e de manhã, quando ele acordou, aí ele se deu conta que não era a Raquel, era a Leia, a sua irmã. Foi aí que ele foi até o sogro, Labão, para reclamar: eu trabalhei pela Raquel. Então Labão disse: mas acontece que aqui o nosso costume é sempre dar a mais velha primeiro. Então Jacó disse: mas eu quero a Raquel. Foi então quando Labão propôs para ele: você trabalha mais 7 anos e aí eu te dou a Raquel. Jacó concordou e imediatamente Labão já lhe deu Raquel. Jacó então ficou com 2 esposas, Leia e Raquel. E foi aí que Labão deu para suas filhas 2 empregadas, Bila e Zilpa. E acontece, irmãos, que como naquele tempo eles visavam muito procriação e as 2 não estavam procriando satisfatoriamente, elas mesmas sugeriram a Jacó que pegasse as 2 empregadas também como mulher, porque naquele tempo podia. Foi então que Jacó ficou com 4 mulheres, Raquel, Leia, Bila e Zilpa, que são aqueles 4 anjos que na segunda nação pecaram porque deram ouvidos, mas não traíram a Deus. Neste episódio, então, teve entrada na terra os fiéis da segunda nação do céu. E como marco, o Senhor falou para Jacó: a partir de agora, o teu nome não será mais Jacó, e sim Israel. Voltando então no céu. Recordando, Satanás, quando estava na nação 1, que ele viu aquele incêndio, ele reuniu os adeptos e migraram para a segunda nação. Na segunda nação, ele pensou: não vou cometer o mesmo erro que eu cometi na primeira. E o que ele fez?
selecionou 20 anjos e mandou os adeptos malharem esses 20 anjos. Somente para ficar mais fácil de ser entendido, vamos imaginar que a segunda nação fosse o Brasil. E vamos dizer que esses 20 anjos estivessem no Rio Grande do Sul. Muito bem. Os 20 pecaram porque deram ouvidos, mas 4 ficaram fiéis a Deus. O que foi que Lúcifer fez? Chegou nos 16 traidores e também tentou convencê-los a levarem para a frente, sendo que dos 16, o Senhor mostrou que 7 não aceitaram levar para a frente e 9 aceitaram. Foi então quando começou o incêndio na segunda nação. E foi aí que esses 9 começaram a atacar amigos daqueles 4. Consequentemente, os 4 reagiram e começou então a se formar no Rio Grande do Sul 2 povos, os fiéis e os traidores. O incêndio foi indo, acabaram entrando em Santa Catarina, depois então acabaram entrando no estado do Paraná, e foi aí que aconteceu um fenômeno. Dando uma pausa, os irmãos imaginem que um professor de matemática passasse para mim todo o conhecimento que ele tem. Quando ele acabar de passar, eu vou saber igual a ele? Não, de maneira nenhuma. Por quê? Porque muita coisa eu não vou conseguir assimilar. Vai ter coisas que ele vai esquecer de passar. No máximo que eu poderei saber será 80% do que o professor sabe. Aí eu pego todo este conhecimento e passo para o meu filho. Quando eu acabar de passar, será que ele vai saber igual a mim? De maneira nenhuma. Aí meu filho pega, passa o seu conhecimento para sua esposa. Conclusão. No final, a esposa dele vai estar sabendo no máximo 60% do que o professor sabe. Então, irmãos, olhem o que aconteceu no céu. De início, a contaminação era forte. Os demônios iam por trás, dando assistência. Depois, eles migravam para outras nações, e aí começou a acontecer que a contaminação ia se enfraquecendo e enfraquecendo, até que começaram a aparecer os traidores bons. A contaminação no Rio Grande do Sul estava forte. À medida que ela foi avançando, ela foi se enfraquecendo, e quando ela chegou no Paraná, Lúcifer, que estava observando, ele percebeu que no Paraná, tanto os fiéis como os traidores já estavam enfraquecidos. Ele ordenou que uma parte dos demônios que já estavam lá na frente retornassem para quê? Para provocarem um choque entre fiéis e traidores. E o que ele fez? Vocês fortaleçam todos esses traidores que estão aqui no estado do Paraná e façam com que eles ataquem os fiéis. E vamos ver o que vai dar. E sendo assim, irmãos, neste choque, muitos daqueles que eram fiéis acabaram ficando indecisos. Porém, uma parcela deles, não. E aí, irmãos, o estado do Paraná ficou dividido em 3 grupos. Revelação de Deus. Primeiro grupo, 19% deles eram traidores. Segundo grupo, 56% indecisos. E terceiro grupo, 25%, apesar de terem sofrido este choque, mas continuaram fiéis a Deus e não se tornaram indecisos. Muito bem, voltando aqui na Terra, aqueles 4 primeiros anjos que foram fiéis a Deus, os quais nós falamos que estavam no Rio Grande do Sul, aqui na Terra foram aquelas 4 mulheres de Jacó. Resumidamente falando, houve aquele episódio de José, que foi vendido para o Egito, sendo que depois de todas aquelas provações, ele acabou sendo o governador do Egito. Aí então vieram aqueles 7 anos das vacas gordas, depois 7 das vacas magras, e foi aí que a família de José veio para o Egito e se radicou ali. E o povo judeu ficou então no Egito durante 430 anos, o qual era todo aquele povo que nós falamos que começou no Rio Grande do Sul e pegou Santa Catarina. Quando então aqui na terra nasceu Moisés, aí, nessas alturas, já estava no Egito aquele povo, o qual nós falamos que era do estado do Paraná. Aqueles 3 grupos que sofreram aquele choque, os traidores, os indecisos e os fiéis. Então, irmãos, foi exatamente isso o que aconteceu na terra na primeira era, de Adão até Moisés.
Então agora, os irmãos já sabem quais foram os espíritos do céu que passaram por esta terra na primeira era. Vamos então agora passarmos a falar sobre a segunda era, a qual foi de Moisés até Cristo. Foi então quando Deus se usou de Moisés, tirou aquele povo do Egito, fez com que eles atravessassem o Mar Vermelho, levou-os até o Monte Sinai e passou para eles a lei de Moisés, aquela lei pesada somente para ver para que lado eles iriam pender. Aqui na terra eles teriam de fazer a sua decisão. Dando uma pausa, falando sobre Moisés, teve um irmão que me fez a seguinte pergunta: Irmão, quanto tempo demorou cada praga que Deus mandou sobre o Egito? E o Senhor mostrou. Então, por exemplo, a primeira praga, a água transformada em sangue, o Senhor mostrou que ela demorou 3 dias. Depois, a segunda praga, a praga das rãs, o Senhor mostrou que ela durou 21 dias. Depois a terceira, a praga dos piolhos, esta o Senhor mostrou que ela demorou 11 dias. Depois a quarta, a praga das moscas, esta durou 21 dias. A quinta, a peste nos animais, o Senhor mostrou que esta durou 30 dias. Depois a sexta, a praga da saraiva, esta o Senhor mostrou que demorou 1 dia. Depois, a sétima praga, a praga dos gafanhotos, esta o Senhor mostrou que ela demorou 7 dias. E, finalmente, a oitava praga, a qual foi as trevas sobre o Egito, esta o Senhor mostrou que demorou também somente 1 dia. Agora, os irmãos lembram quando nós demos o exemplo que no Paraná, 25% deles, apesar de terem sofrido este choque, mas ficaram convictos, fiéis a Deus? Quem foi este grupo aqui na Terra? Israel tinha 12 tribos. E os irmãos já perceberam que uma delas era privilegiada? A tribo de Levi. As outras tribos, nenhum homem tinha o direito de falar com Deus. Os da tribo de Levi tinham. E mais, Deus fazia com que as outras 11 tribos trabalhassem e sustentassem a tribo de Levi. Por quê? Porque todos esses da tribo de Levi, no céu, foram fiéis a Deus. Continuando a falar da terra, o povo judeu entrou na terra de Canaã e o tempo foi passando até que todos aqueles que nós falamos que eram do Paraná, que eram indecisos, acabaram de descer. Foi aí então que Deus se usou de Nabucodonosor para que ele invadisse Israel e matasse todos ao fio da espada. Porém, aquele grupo que no céu não eram indecisos, mas que continuaram convictos, fiéis a Deus, embora aqui na terra eles começaram a se desvirtuar, o que o Senhor Deus fez? Não deixou que Nabucodonosor os matasse ao fio da espada, e sim fez com que ele os levasse todos cativos para a Babilônia. Isto foi simplesmente um corretivo que o Senhor estava dando para eles. Só que eram todos espíritos fiéis a Deus. Mesmo lá na Babilônia, em cativeiro, Deus os abençoava. Por exemplo, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Depois de 70 anos, Deus novamente tirou-os do cativeiro e eles voltaram para a sua terra, para Israel. Continuando então com a história da segunda era pela qual a terra passou, vamos então voltarmos ao céu. Voltando ao exemplo do que aconteceu no estado do Paraná. Quando Lúcifer viu que seu plano deu certo, o que ele fez? Mandou que os demônios avançassem novamente, e sendo assim, todo esse grupo de traidores do Paraná continuaram levando para frente. Entraram no estado de São Paulo. E os indecisos? Os indecisos não. Por quê? Porque indeciso não leva para frente. Se ele mesmo não sabe o que ele quer. Mas aquele grupo, o qual resistiu ao choque e permaneceu fiel, também continuaram levando para frente. Eles entraram no estado de São Paulo e a briga continuou. Resumindo,
de São Paulo, eles entraram em Minas Gerais, de Minas Gerais entraram no estado da Bahia, e aí foi quando então Lúcifer observou que novamente a contaminação já estava enfraquecida e acabou gerando muito trigo. Foi aí então que Lúcifer novamente remanejou os demônios que estavam lá na frente, ordenou que uma parte deles voltassem. Para quê? Para que eles combatessem esse trigo que se formou no estado da Bahia. E foi o que aconteceu. E neste choque, a maior parte do trigo acabou virando joio. Muito bem, voltando aqui na Terra. E sendo assim, continuou passando aqui por esta terra todo aquele povo que nós falamos que era do estado de São Paulo e do estado de Minas Gerais. A maioria todos traidores. Porém, tendo um grupo, os quais eram aqueles, os que permaneceram fiéis. Quando chegou aqui na Terra, na época do Senhor Jesus, já estava aqui na Terra aquele povo que nós falamos que era da Bahia, os traidores, todo aquele trigo que foi gerado na Bahia, o qual, devido ao choque que sofreu, a maior parte virou joio. Mas aquele grupo dos fiéis. Foi então quando o Senhor Jesus nasceu aqui nesta terra, e aí então, a partir da sua morte, foi que a terra entrou na terceira era, a era do Evangelho. Vamos então começar a falar a respeito da terceira era, porém antes, vamos dar uma pausa para que possamos falar a respeito de um mistério muito importante, e aí depois nós voltaremos a falar sobre a terceira era. Muito bem. Os irmãos lembram na primeira parte, quando nós falamos a respeito dos traidores bons, aqueles que teriam que passar pela terra na era do Evangelho. Para quê? Para que escutassem o Evangelho, não crescem e fossem todos condenados. E os irmãos lembram também que nós falamos que Deus iria fazer eles passarem pela terra na terceira era, na era do Evangelho. E sendo assim, irmãos, haveria necessidade que o Evangelho fosse divulgado no mundo inteiro. E certamente não seria a congregação cristã no Brasil que iria fazer esse trabalho. Por quê? Já começa por aqui. O que dá sustentação na obra de Deus é o trigo, porque o joio, ele só bagunça. Então, irmãos, se Deus quisesse que a congregação cristã no Brasil levasse o Evangelho, ou seja, se espalhasse pelo mundo inteiro, iria acontecer que não haveria trigo suficiente para dar sustentação na obra. Consequentemente, a obra de Deus iria se desfigurar totalmente. Então agora, os irmãos imaginem que uma pessoa faça a seguinte declaração: a Mercedes-Benz é o melhor carro do mundo. E aí então, nós perguntássemos para ela, mas por quê? E ela nos respondesse assim, porque tem banco de couro. E aí eu iria dizer para ela, que é o melhor carro do mundo, eu até concordo, mas não é porque tem banco de couro. Banco de couro, qualquer carro bom tem. Então agora, irmãos, eu irei fazer uma declaração. A congregação cristã no Brasil é a graça de Deus e é especial. Então agora os irmãos imaginem se nós perguntássemos para a Irmandade o porquê que a congregação é especial. Certamente, a resposta que mais nós ouviríamos seria a seguinte: a congregação é especial porque é a única que salva. E o Senhor mostrou, revelação de Deus, que a congregação é a igreja que menos salva. O Senhor mostrou que só a Assembleia de Deus vai salvar 8 vezes mais que a congregação. E o Senhor mostrou também que todas as igrejas evangélicas juntas irão salvar 915 vezes mais que a congregação. Peraí, mas então o que a congregação tem de especial? É isso que nós iremos ver agora. Os irmãos sabem que existem na Terra 4 tipos de igrejas evangélicas. Um desses tipos não é de Deus, é do diabo. E 3 são de Deus. Qual que não é de Deus? Quando nós estamos viajando de carro numa estrada, quando nós vemos uma cruz no acostamento, nós sabemos que ali morreu alguém. Quando nós vamos no cemitério e que vemos uma cruz, nós sabemos que embaixo tem um corpo morto. Quando uma pessoa carrega um crucifixo, ela está carregando o símbolo da morte.
Isto significa que aquilo que está dentro daquele corpo, que é a alma, está morta. O Senhor mostrou que todas as igrejas que possuem a cruz, todos os que estão lá dentro, estão mortos espiritualmente. Como nós iremos ver na quinta parte, o diabo carimba tudo o que é dele. E no caso das igrejas, o carimbo que ele usa é a cruz. Então, irmãos, todas as igrejas que os irmãos virem que têm a cruz, sem exceção, são do diabo. Sobrou então 3 tipos de igrejas evangélicas que são de Deus. E o Senhor montou elas aqui na terra da seguinte maneira. Num primeiro plano, vem a congregação cristã no Brasil. Depois, no segundo nível, vem todas as igrejas pentecostais. Pentecostais são todas as igrejas que creem nos dons de Deus, creem no dia de Pentecostes, na promessa do Espírito Santo. E aí então, num terceiro nível, vem todas as igrejas que não acreditam nos dons de Deus. São aqueles crentes mais frios, como por exemplo, os batistas. Mas por que Deus fez assim? Por que Deus montou essas igrejas dessa maneira? Vamos então voltar ao céu para que nós possamos entender o porquê disto. Como nós já falamos, quando o Senhor Deus criou o céu, Ele criou 336 bilhões de anjos. Quando Satanás aprontou tudo isso que ele fez, ele contaminou a terça parte do céu, ou seja, 112 bilhões de anjos, que é esta humanidade que passa pela Terra. Aliás, uma curiosidade, no censo do ano 2000, eles chegaram à conclusão de que já haviam passado pela Terra até aquela época 100 bilhões de pessoas. Eu não sei como que eles chegaram a esta conclusão, mas não está fora não. Muito bem, revelação de Deus. De todos esses 112 bilhões que se envolveram, o Senhor mostrou que 35,59% irão retornar para o céu e 64,41% não retornarão mais. Falando então desses 35,59% que irão retornar para o céu. Desses 35,59%, o Senhor mostrou que 2% aconteceu o seguinte. Foi um grupo que pecaram porque deram ouvidos, mas foram fiéis a Deus e se resguardaram, sendo que a maioria nem se deixou contaminar. E aí então o que aconteceu? Uma pequena fração desses 2%, esta pequena fração representa 1% dos 112 bilhões dividido por 500. Seria 0,002% dos 112 bilhões. E o que aconteceu com essa fração? De início, eles pecaram por terem dado ouvidos, porém, ficaram fiéis a Deus e se resguardaram. E aí o que aconteceu? Essa pequena fração acabou se revoltando e tomando as dores do Senhor Jesus. Dando uma pausa. Os irmãos sabem que tudo isso que Lúcifer aprontou no céu não foi contra Deus, foi contra o Senhor Jesus. Prova disso. Depois que o Senhor Jesus encerrou a sua missão aqui na terra, que ele retornou ao céu, Deus falou para ele: assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por escabelo de vossos pés. Os irmãos estão entendendo? Voltando então a falar desta fração de 0,002% que se revoltou, por quê? Porque tomou as dores do Senhor Jesus e partiu para a briga, defendendo o Senhor Jesus. De início, era só discussão contra os traidores. Depois, acabou virando briga corporal. E isso comoveu Deus e comoveu o Senhor Jesus. Dando uma pausa. O Senhor Jesus, ele é o primogênito e o unigênito da criação. Primogênito significa que é o primeiro. E unigênito, o que é? Significa que ele é o único. Mas espera aí. Deus criou 336 bilhões de anjos e o único que era filho dele era o Senhor Jesus? Vejamos bem. A gente fala assim, Einstein é o pai da bomba atômica.
mas é pai no sentido de criação. Então os anjos, eles eram filhos de Deus, mas no sentido de criação. Filho mesmo, só o Senhor Jesus. E quando aconteceu esse episódio, que esta fração saiu para a briga defendendo o Senhor Jesus, isto comoveu Deus e comoveu o Senhor Jesus. Então o que foi que o Senhor Deus fez? Ele simplesmente adotou-os como filhos. Dando outra pausa. Aqui na Terra, quando um homem tem um amigo que é um amigão, um amigo do peito, quando esse homem casa com uma moça que ele ama, a amizade que ele vai ter com a esposa vai ser diferente do amigo. Por quê? Porque é uma amizade que vai envolver carinho, ternura, é uma amizade íntima. Então, por mais que ele seja amigo do amigo dele, a esposa é uma amizade especial. Então, irmãos, olhem só o que o Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus simbolizou esse grupo como sendo a esposa dele. É uma amizade íntima, uma amizade especial. E o Senhor Jesus é rei. E esposa de rei o que é? Rainha. Então, irmãos, no dia da festa da vitória, quando nós estivermos cantando o hino da vitória, vão estar lá também o povo da Assembleia, o povo das outras igrejas, só que eles estarão lá como cidadãos do céu, e nós estaremos lá com uma coroa na cabeça e com vestes reais. O povo da congregação cristã. Esta que é a diferença. Voltando então a falar deste grupo de 2% que pecaram porque deram ouvidos, porém ficaram fiéis a Deus e se resguardaram. A maior parte deles, como foram fiéis e se resguardaram, praticamente eles nem se deixaram contaminar. Só que o Senhor Deus viu que se ele deixassem eles soltos aqui por essa terra, fatalmente Satanás iria fazer com que eles descambassem para o pecado, para o mal. E sendo assim, foi o motivo pelo qual Deus montou na terra essas igrejas do terceiro nível. Para quê? Só com um objetivo: prendê-los para não deixar com que eles descambassem. É só isso. Então a gente fala assim: mas lá naquela igreja a doutrina é assim e assim. Não interessa. O objetivo de nosso Deus foi somente prendê-los para não deixar com que eles descambassem. Os irmãos estão entendendo? São pessoas que quase nem precisam de purificação. Voltando então a falar desses 2%. O Senhor Deus viu também que uma parte deles iriam precisar de uma purificação aqui na terra, de um trabalho de restauração da alma. Foi então que o Senhor Deus montou as igrejas do segundo nível, que são as pentecostais. Por quê? Porque ali o Senhor dá dons para eles, eles têm revelação, o Senhor fala com eles. Tudo isso para quê? Para que dê condições de que Deus trabalhe nas suas almas e faça essa obra de restauração. Voltando a falar dos 2%, sobrou então aquele grupinho de 0,002%, que são todos aqueles que foram machucados, arrebentados. Por quê? Porque um soldado, quando ele vai para a guerra, ele pode voltar todo machucado, porém, ele volta como herói. Então, irmãos, foi isso que aconteceu conosco, o trigo que está dentro da congregação. Espiritualmente falando, nós nos machucamos, nós nos arrebentamos todo. Por quê? Porque nós partimos para a briga, defendendo o Senhor Jesus. E sendo assim, irmãos, se cumpre aquilo que o Senhor Jesus falou: eu não vim para os que estão bons, eu vim para os doentes. Que somos nós, o povo da congregação, como também todo este povo que pertencem às igrejas do segundo nível, os quais também precisam de uma restauração espiritual, porém bem mais amena do que a restauração que nós precisamos. Por quê? Porque eles não partiram para a briga para defender o Senhor Jesus. A congregação cristã é um hospital espiritual. Agora, irmãos, existe uma diferença entre brigar defendendo o Senhor Jesus e brigar contra os demônios. Como, por exemplo, o que fizeram os judeus do milênio, aqueles 12.551.000 da nação número 1.
os quais brigaram contra o diabo, defendendo Deus. A diferença, irmãos, é que eles brigaram contra os demônios como uma maneira de se declararem fiéis a Deus. Agora, nós já não. Nós já tínhamos nos declarado fiéis e depois começamos a brigar para defendermos o Senhor Jesus. Tem um irmão no interior de São Paulo que Deus deu a graça de abrir para ele e para a sua família. E ele me contou que ele trabalhava junto com uma pessoa que era da Assembleia de Deus. E ele tinha muita comunhão com essa pessoa. Um dia, essa pessoa chegou no serviço e contou para o nosso irmão que naquela noite Deus havia dado uma revelação para ele. E disse ele que na revelação ele estava em frente a um hospital. Nisso chega uma ambulância, abriram a porta e tiraram uma maca. E na maca tinha uma pessoa deitada, toda coberta com lençol. Então disse ele para o nosso irmão: eu fui lá e tirei o lençol e era você. E você foi internado no hospital. Passaram-se uns dias. O Senhor deu uma revelação para o nosso irmão. E nesta revelação, ele viu uma fonte jogando água cristalina. E essa água caía e ficava empoçada embaixo. Então, ele da congregação bebia na fonte. E aquele que era da Assembleia bebia lá onde a água estava empoçada. Mas o que significa isso? Outro dia, minha esposa conversou com um pastor, eu não lembro a denominação. E ele contou para ela que todos os dias de culto, ele na casa dele ora a Deus e Deus aponta uma palavra. Aí então ele pega a Bíblia, estuda, faz um sermão, se prepara e à noite, na igreja, ele passa para o povo aquilo que ele estudou em casa. É a água que está empoçada no coração dele. Os irmãos estão entendendo? Mas nós, irmãos, nós somos privilegiados. Nós bebemos na fonte, água fresquinha, vinda direta do trono de Deus. A minha mãe conta que o avô dela morava em Cubatão e era daqueles católicos beata, de rezar 3, 4 vezes por dia. E lá em Cubatão tinha a congregação e tinha a Assembleia de Deus. E ele se converteu na Assembleia. Diz minha mãe que quando ele morreu, ele via os anjos na cabeceira da cama. Ele falava. Tem um irmão cooperador, que Deus fez com que também fosse aberto para ele, e aí ele me contou que o pai dele era pastor da Assembleia de Deus, e veio a falecer. Então esse irmão foi buscar a palavra e perguntou para o Senhor: Senhor, e meu pai? Sabe o que Deus respondeu para ele pela palavra? Se você for fiel, você irá encontrar com ele aqui. A minha cunhada é cabeleireira, ela penteia as irmãs. E disse ela que foi pentear lá uma da Assembleia de Deus, e o marido era pastor. Aconteceu que eles foram na congregação e se converteram. Sabe o que o Senhor falou para ele? Fica lá até eu te mandar sair. Então o que passou a acontecer? Ele continuou na Assembleia pregando, de vez em quando eles iam na congregação, matava à vontade, só que o Senhor já mandou sair, já levou ele para o céu. Aqui na nossa região tem uma pastora que é conhecida minha, e outro dia ela contou que sempre que ela precisa que Deus fale com ela, ela vai na congregação, e Deus fala. E disse ela outro dia que o Senhor falou com ela pela palavra assim: fica lá, teu lugar é lá. Tem uma irmã que é examinadora aqui no interior de São Paulo, então ela contou que um dia ela estava na casa dela conversando com outras irmãs, e aí as outras irmãs, meio destrambelhadas, começaram a zombar dela. Você parece uma jeca, com um calor desse, usando roupa assim. Tem que usar roupa mais decotada. Essa irmã ficou chateada, saiu, foi lá na frente da casa, debruçou no muro e ficou ali. Nisso, ia passando uma senhora da Assembleia de Deus, parou, olhou para ela e falou assim: moça, a senhora é crente, né? Ela falou: sim. Sabe o que é? Deus está mandando dar um recado para a senhora aceita? Ela disse: sim, pode falar. Então, Deus está mandando dizer para a senhora ficar do jeito que a senhora está. Não muda não, porque ele se agrada assim. Os irmãos estão entendendo? No dia de Pentecostes, quando Deus derramou a promessa do Espírito Santo, o povo da cidade correu para ver o que estava acontecendo. O Espírito Santo tomou Pedro, resumindo, Pedro disse:
Eis que isto é o que está escrito no profeta Joel. Eis que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne e sobre os meus servos e minhas servas. O Senhor dá dons para eles, eles recebem a promessa do Espírito Santo. Eles têm revelações. Só, irmãos, que existem algumas diferenças. Primeiro, eles não são considerados nossos irmãos. Por quê? Porque eles não foram adotados por Deus, mas são nossos amigos. Nós iremos conviver juntos no céu. Aliás, os anjos que ficaram no céu também não são considerados nossos irmãos. Eles também não foram adotados por Deus. O batismo é um contrato que o homem faz com Deus. Materialmente falando, vamos dizer que exista entre duas pessoas um contrato comercial assinado. Se lá na frente houver uma alteração nas cláusulas, não é necessário uma nova assinatura? Lógico que é. Então, irmãos, eles, quando mudam de uma igreja para outra, não precisam batizar novamente. Agora, quando vem para a graça de Deus, aí haverá alteração nas cláusulas do contrato. Então, há necessidade de uma nova assinatura, ou seja, de um novo batismo. Está claro? Agora, irmãos, um detalhe. Dentro dessas igrejas que possuem a cruz, se existirem lá almas às quais pertencem a Deus, o Senhor mostrou que de maneira nenhuma o Senhor Deus permitirá com que eles fiquem lá até o final de suas vidas. Aqueles os quais pertencem à realeza, o Senhor os tirará e os colocará dentro da sua graça. E aqueles que não pertencem à realeza, o Senhor também os tirará e os colocará em qualquer igreja daquele grupo que pertencem a Deus. Então, irmãos, aqueles que terminarem as suas vidas dentro de uma dessas igrejas que possuem a cruz, é porque são espíritos traidores, os quais não pertencem a Deus. E agora, irmãos, mais um mistério. O Senhor Jesus disse: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Os irmãos já perceberam que a única igreja que não faz isso é a congregação cristã? Por quê? No início da obra de Deus, os irmãos anciãos oraram a Deus e o Senhor fez saber que não era para fazer propagandas e nem sair de porta em porta anunciando o Evangelho. Disse o Senhor: Eu trarei no meio de vós aqueles que haverão de se salvar. Mas então agora eu pergunto, mas por que o Senhor Deus não deu essa incumbência para a congregação? Só para a congregação. Aí está o mistério. O que acontece é o seguinte: os irmãos lembram que nós falamos a respeito daqueles 2% que pecaram por terem dado ouvidos, não traíram a Deus, porém se resguardaram. E por outro lado, aquele pequeno grupinho de 0,002% partiu para a briga, defendendo o Senhor Jesus. Então, irmãos, Deus é a justiça. O Senhor achou por bem que, como eles não fizeram como aquela fração de 0,02% que partiram para a briga, e sim, eles ficaram parados, tranquilos, então, nada mais justo que essa incumbência de levar o Evangelho por todo o mundo ficasse para eles aqui na Terra. É questão de justiça de Deus. Aqui na Terra, nos países em que existe a monarquia, quando nasce o príncipe, o menino, ele irá estudar, porém, ele não irá frequentar a mesma escola onde o povão frequenta. Por quê? Porque ele é um príncipe. Para ele, tudo é especial. O estudo é especial. Ele vai aprender boas maneiras, vai aprender etiquetas, porque ele faz parte da realeza. Então, vejam só. Já aconteceu com muitas irmãs de estarem assim numa condução ou no centro da cidade e ligarem a sua mente no trono de Deus e começarem a falar com Deus. E tem casos que Deus até responde. E um detalhe, elas não estavam de véu. O véu, irmãos, como nós veremos ainda nesta segunda parte, é um adorno da rainha. Não é para eles das outras igrejas. Uma mulher, por exemplo, na Assembleia de Deus, Deus batiza ela com a promessa
Ela vai falar na linguagem do Espírito Santo, porém, não é necessário cobrir a cabeça com o véu. Os pastores, por exemplo, eles oram de pé, muitas vezes Deus até dá revelação, fala com eles. Agora nós da congregação não. Aqui nós fazemos parte da realeza. Tem que ser uma educação fina. Nós sabemos que para que nós possamos nos achegar diante do Criador, tem que ser com humildade, de joelhos. E eu não sei se os irmãos sabem, o Senhor está nos preparando aqui na terra para que a gente do céu possa fazer parte da realeza. Os irmãos sabiam disso? Através das provas, dos processos que Deus faz com que a gente passe aqui nessa terra, o Senhor está nos preparando e a gente não percebe. Mas então agora eu pergunto, um crente da congregação cristã, ele pode frequentar uma dessas igrejas? Vejamos bem, vamos supor que um crente da congregação entre dentro de uma dessas igrejas e assista ali um culto. Veja bem, uma dessas igrejas que não possui a cruz. Então eu pergunto, ele pecou? Mas é claro que não. Aquilo ali também é uma obra de Deus. Só que o que acontece é o seguinte, irmãos. O Senhor nos colocou dentro de um hospital espiritual. E na graça de Deus, além do Senhor estar nos curando das nossas enfermidades espirituais, das nossas machucaduras, o Senhor também está fazendo um trabalho na nossa alma, um trabalho de preparação. O Senhor está nos preparando para que nós possamos fazer parte da realeza no céu. Então, seria a mesma coisa que num desses países onde existe a monarquia, o menino, o príncipe, quisesse ir estudar na mesma escola onde vai o povo. Ora, ele é um príncipe, ele é especial. O lugar dele não é lá. Os irmãos estão entendendo? Então, o nosso lugar é na graça de Deus. Não é que é pecado assistir um culto lá. Tanto é que acontecem casos no nosso meio de irmãos que param de ir na congregação e começam a frequentar uma igreja dessas. Depois, então, eles se arrependem e voltam. A única coisa que acontece é que eles terão que levantar e pedir perdão para a Irmandade por ter se desligado da comunhão. Só isso. Mas não é que pecaram, não. Só que agora tem uma coisa, irmãos. Não é agrado de Deus. O Senhor não quer que nós ficamos discutindo com eles, tentando trazer eles para cá. O lugar deles é lá. O Senhor Jesus disse, eis que tenho ovelhas que estão em outros apriscos e me convém agregá-las. Isto significa o seguinte, que todos aqueles que pertencem à realeza, que estiverem lá, certamente o Senhor irá buscá-los, irá colocá-los dentro da sua graça. Então agora, irmãos, outra curiosidade. O povo que frequenta a Assembleia de Deus, eles se saúdam de uma forma diferente, ou seja, eles se saúdam com a paz do Senhor. Então agora a pergunta, nós que pertencemos à graça de Deus, podemos cumprimentá-los com esta saudação, a paz do Senhor? Ora, irmãos, com certeza não haveria problema nenhum, porque afinal de contas é uma saudação semelhante à paz de Deus. Só o que acontece é o seguinte, existe no mundo um ditado que diz, cada macaco no seu galho. Então, irmãos, é mais ou menos isso o que o Senhor Deus quer. Por quê? Porque nós pertencemos à realeza. Tem que haver uma diferenciação. Mas não é que eles estão errados. Agora, os irmãos querem tirar uma prova de que é assim que o Senhor quer? É fácil. Tente saudar uma pessoa da Assembleia de Deus com essa saudação, a paz do Senhor. Veja se o irmão consegue. Eu já tentei e não consegui. Diz na palavra de Deus que nós, o povo da realeza, somos reis e sacerdotes. Só que muitos não entendem o significado disso. Por que nós seremos reis? Nós seremos reis simplesmente porque nós iremos reinar com Cristo durante o milênio. E sacerdotes? No tempo da lei de Moisés, nenhum homem tinha o direito de falar com Deus, a não ser aqueles que eram sacerdotes. Como hoje nós também temos esse direito de falarmos com Deus, então é por isso que nós somos considerados
sacerdotes. A festa de Pentecostes era uma festa que era comemorada por aquele povo naquela época. O que aconteceu, irmãos, foi que o Senhor Deus propositalmente escolheu este dia, o dia da festa de Pentecostes, para derramar a promessa do Espírito Santo. Por quê? Porque era justamente neste dia em que iriam se encontrar em Israel povos de diversas nacionalidades. Então, irmãos, devido ao fato de Deus ter feito essa obra no dia de Pentecostes, foi que todas as igrejas que creem na promessa do Espírito Santo, inclusive nós, passaram a serem chamadas de pentecostais, ou seja, que creem naquilo que Deus fez no dia de Pentecostes. É a mesma coisa que quando nós quisermos nos referir à tragédia que aconteceu com o World Trade Center, com as Torres Gêmeas, nós a chamarmos de 11 de setembro. Por quê? Porque foi uma tragédia que aconteceu no dia 11 de setembro. Então, irmãos, como nós da congregação não comemoramos a festa de Pentecostes, então não se justifica com que nós sejamos chamados de pentecostais. Assim como o povo das outras denominações que creem na promessa do Espírito Santo, também não se justifica chamá-los de pentecostais. Este é um termo que foi mal aplicado a todas as igrejas que creem nos dons de Deus, creem na promessa. E agora, irmãos, uma curiosidade. O Senhor mostrou, revelação de Deus, que de todo o povo que pertence à Assembleia de Deus, 65% irão se salvar. Os demais 35% são os traidores bons, os quais Deus os chama para que depois eles não tenham mais desculpas. Agora, irmãos, acontece o seguinte: muitas dessas igrejas, Deus já se usou muito delas, e hoje já desvirtuaram. Muitas já possuem a cruz. Bom, aliás, até a congregação já deu uma boa desvirtuada, não é verdade? Então, muitas vezes a gente fala assim: ah, mas lá naquela igreja o pastor é isso, é aquilo, ele cobra. Não interessa. Para Deus, o que interessa é aquele coitadinho que está com a Bíblia embaixo do braço, anunciando o Evangelho, fazendo com que o som do Evangelho chegue até os traidores bons, para que eles ouçam o Evangelho, não creiam E sejam condenados. E também para que o som do Evangelho chegue para todos aqueles que foram fiéis a Deus no céu, que irão retornar para o céu, porém que não fazem parte da realeza. Está claro? E Paulo fala sobre isso. Leitura número 57, Filipenses 1, verso 15 ao 18. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisso me regozijo, e me regozijarei ainda. Está claro? Muitos irmãos me perguntam o seguinte: irmão, e quanto aos testemunhas de Jeová, uma vez que eles não possuem a cruz, eles também pertencem a Deus? Ora, irmãos, vejamos bem. O que acontece é que, embora eles não possuam a cruz, porém, eles distorcem a palavra de Deus e pregam somente mentiras. E isso, irmãos, não é característica do povo de Deus. Esses são guiados por espíritos terríveis. Os irmãos querem ver só um exemplo? Eles falam que o Senhor Jesus não foi pregado em uma cruz, e sim, ele foi pregado em uma estaca. Mas o que eles querem dizer com isso? Os romanos, eles costumavam crucificar os criminosos, os ladrões, os assassinos. Porém, quando a pessoa era considerada da pior espécie, um lixo da sociedade, então ela era crucificada de uma maneira diferente.
Eles pregavam a pessoa não em uma cruz, e sim em uma estaca, e a pessoa era pregada com os braços para cima e com o corpo todo jogado para frente. Mas por quê? Para aumentar o seu sofrimento, aumentar o seu castigo. Eles tinham prazer de ver isso. Então, os irmãos vejam que Satanás fez com que os testemunhas de Jeová preguem isso somente para escarnecer do Senhor Jesus, como querendo dizer que ele era um lixo da sociedade. Os irmãos estão entendendo? Agora, se no meio deles tiverem almas que pertencem a Deus, o Senhor os tirará de lá e os colocará em uma dessas igrejas que pertencem a Deus. E se no caso a pessoa pertencer à realeza, então o Senhor a trará para a sua graça. Mais uma curiosidade, a qual o Senhor mostrou. Nesta briga que aqueles que pertencem à realeza tiveram no céu contra os traidores, todos se transformaram em anjos guardiões. Por quê? Porque eles montaram guarda em regiões em volta das cidades para impedir com que os traidores entrassem e contaminassem inocentes. Então, irmãos, um dos resultados deste grupo ter partido para a briga para defender o Senhor Jesus foi que este grupo impediu com que muitos anjos, os quais hoje habitam no céu, fossem contaminados. Voltando então a falar a respeito da terceira era, a era do Evangelho, na época em que o Senhor Jesus passou por esta terra, estavam passando pela terra também aqueles que no céu brigaram defendendo o Senhor Jesus, aqueles que pertencem à realeza. E foi então por esta razão que o Senhor Jesus implantou na terra a sua graça. Neste período, estava também passando pela terra um grupo que no céu também saiu para brigar e defender o Senhor Jesus, mas que, porém, nesta briga contra os traidores, eles acabaram ficando indecisos. Esses, o Senhor Jesus também tentou trazê-los para a sua graça, porém, eles rejeitaram o Senhor. Daí o Senhor Jesus ter feito aquela lamentação sobre o Monte das Oliveiras. Estavam também passando por esta terra, naquela época, aquele grupo de judeus, os quais no céu foram fiéis, porém que não pertenciam à realeza, consequentemente, não pertenciam à graça de Deus. E também aquele grupo, os quais no céu, a princípio, foram fiéis, mas porém depois, com aquele choque que eles sofreram, eles acabaram virando joio. Neste caso, é aquele exemplo que nós falamos que aconteceu no estado da Bahia. E aí o que o Senhor Deus fez? Novamente, ele fez com que Israel fosse invadido, só que desta vez ele se usou dos romanos. Todos os traidores foram mortos ao fio da espada e sobrou então aquele grupinho, o qual no céu foram fiéis. Só que desta vez o Senhor Deus fez diferente. Ele fez com que todos fossem espalhados pelo mundo. Isso que nós estamos falando aconteceu aqui na Terra no ano 70 depois de Cristo, quando a igreja foi dizimada e Israel foi destruído. Então, para que nós possamos saber sobre o que aconteceu aqui na Terra de lá para cá, vamos voltar ao céu. Nós paramos no ponto em que Lúcifer fez com que os demônios que estavam lá na frente voltassem para o estado da Bahia para provocar aquele choque, aonde a maior parte do trigo virou joio. Mas a contaminação continuou. Tanto os traidores como aquele grupo que ficou fiel saíram do estado da Bahia e entraram no Nordeste brasileiro e continuaram a levar para frente. Então, irmãos, agora mais um mistério. Todos esses judeus que nós vemos andando por aí, esses homens que usam barba com aquela touquinha em cima da cabeça, todos eles são filhos de Deus. Logicamente, no meio deles também tem o joio, porém, a maioria são todos trigos da segunda nação do céu. Todos aqueles 6 milhões de judeus que Hitler matou na Segunda Guerra Mundial
todos filhos de Deus. Aquele sofrimento Deus permitiu porque foi uma purificação de espírito para eles. Então alguém poderia dizer, mas eles não aceitaram o Senhor Jesus. Só, irmãos, que o objetivo da vinda do Senhor Jesus a esta terra foram dois. Primeiro, implantar o Evangelho e a sua graça, e segundo, ele veio também para o povo judeu, mas somente para aquele grupo que eram indecisos e que teriam a oportunidade de se salvar, mas que, porém, rejeitaram o Senhor Jesus. E também para um grupo pequeno de judeus, os quais pertenciam à realeza. O Senhor Jesus não veio para o grupo dos judeus que pertenciam ao grupo dos fiéis e nem para o grupo dos traidores. Falando a respeito deste grupo de judeus, os quais no céu foram fiéis, agora eu irei dar nas Escrituras uma prova de que o povo judeu é povo de Deus. Leitura número 58. Ezequiel 11, versos 16 ao 19. Portanto, dize, assim diz o Senhor Jeová, ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia, diz, servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Portanto, dize, assim diz o Senhor Jeová, hei de ajuntar-vos, e vos recolhereis das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali, e tirarão dela todas as coisas detestáveis e todas as suas abominações. E lhes darei um mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Isto, irmãos, se cumpriu em 1948, quando a ONU criou o Estado de Israel. Foi então quando os judeus do mundo inteiro começaram a voltar para sua terra. E tem mais um mistério. Os judeus da primeira nação, aqueles 12.551.000 que brigaram contra o diabo, eles ganharam o direito de passarem por esta terra sem terem que brigar novamente. Por quê? Porque quando eles passarem por aqui, durante o milênio, Satanás e os demônios estarão presos. Então, eles terão uma vida tranquila, abençoada. Esses irmãos, esses judeus da segunda nação, é a mesma coisa. Eles já brigaram lá em cima contra o diabo. Então, eles ganharam o direito de passar por essa terra sem ter que brigar com o diabo novamente. Mas como? O mistério é esse. Todos eles são blindados por Deus. Satanás não tem acesso a nenhum deles. Todos são abençoados por Deus. Eu perguntaria, os irmãos por acaso já viram algum judeu pobre? Não tem. Todos têm uma vida tranquila. Eles não precisam guerrear contra o inferno. Bem, irmãos, chegamos então ao final desta terceira etapa da segunda parte, com a ajuda de Deus.